Alô, guerreiro, alô, guerreira, seja bem-vinda de volta. Vamos continuando o nosso curso de Geografia para o gabarito da ESA. Hoje, entrando no nosso 2.1, no nosso segundo bloco, falando desse tema importantíssimo, que é o espaço agrário e o Brasil. Hoje a gente vai trabalhar os principais conceitos e entender os principais sistemas agrícolas. Vamos nessa? Bons estudos para nós. Vamos que vamos. Bom, quando a gente entra num tema, é fundamental que a gente consiga definir o conceito, né? Então, a primeira pergunta que está aí no slide, cara. O que é espaço rural? O espaço rural, por definição, é um espaço onde predominam atividades primárias, atividades de agropecuária, ou seja, basicamente, né, atividades em que a natureza dispõe a matéria-prima de forma imediata. Porém, é muito importante que você entenda a diferença entre setor primário e agronegócio. Isso é muito importante para a prova, muito importante. Tá? Qual é a grande diferença? Você, quando estudou no ensino fundamental, né, a professora falava para você que a gente tem três setores: setor primário é no campo, secundário e terciário na cidade. Né? E aí, quando você pensa nisso, isso praticamente não existe mais. A cidade e o campo, eles estão completamente integrados. Por quê? Porque esse espaço primário, tradicional, que pouco agrega para o PIB no planeta, e também não é diferente no Brasil, né? O Brasil vai gerar em torno do setor primário de 5% do PIB, está dando lugar, desde a década de 60 do século XX, ao chamado agronegócio, que é uma cadeia produtiva que agrega os setores primário, secundário e terciário dentro da lógica do campo para fazer um processo produtivo muito mais intensivo, com muito maior produtividade. E esse movimento vem dos Estados Unidos e é chamado de Revolução Verde. No Brasil, o presidente que abraça a Revolução Verde, ou seja, que vai trazer o pacote tecnológico e vai dar aí os primeiros pacotes de crédito, né, para os produtores, nesse sentido, é Juscelino Kubitschek, ok? É bem verdade que nossa Revolução Verde, a nacional, né, ela é uma Revolução Verde parcial, porque, de forma geral, vai beneficiar os grandes produtores em detrimento dos pequenos, isso de maneira generalística, né? E também concentradora, porque como faz dessa forma, né? Como segue a lógica bancária, ou seja, empresta mais dinheiro para quem tem mais posse, a juro menor, e menos dinheiro para quem tem menos posse, a juro maior, você acaba gerando um desequilíbrio e mantendo ou intensificando, né, a concentração de terras no Brasil. Beleza? Isso tem que ficar muito claro. Né? A Revolução Verde traz um grande pacote, como trator, ceifadeira, colheitadeira, ordenhadeira e até mesmo os organismos geneticamente modificados, né, os transgênicos, que a gente entende como algo dual. Né? O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos a partir dos transgênicos. E isso se dá, né, numa ótica de dualidade, porque, de um lado, a gente aumenta a produtividade, a gente consegue dirigir, né, o produto que a gente busca, ou seja, tamanho, sabor, adaptação climática, adaptação ao solo, mas, por outro lado, esse tipo de produto ainda não tem, né, uma confirmação, né, de qual o malefício que ele traz para a sociedade humana. Então, é sempre uma briga nesse sentido, né? E o Brasil é o segundo maior produtor de transgêneros no mundo, tá? Isso tem que ficar bem claro. Mas, além dessa ideia dos transgêneros, a gente tem todo um processo dessa cadeia de agronegócio que hoje no Brasil rende ao nosso PIB 25% da economia. Então, é bem diferente, né? É bem diferente você pensar setor primário e pensar agronegócio. Pensa comigo, vou tentar dar um exemplo para você mais prático.
para você chegar ao raciocínio mais lógico, né? Vamos supor que a sua mãe ou a sua filha, enfim, algum parente chame você para passar uma semana no campo de férias. Quando a pessoa fala isso para você, qual é o campo que você está imaginando? Você está imaginando ir com essa pessoa para o meio do mato, botar uma barraca de plástico e ficar comendo miojo no fogão de duas bocas, vendo a vaquinha pastar? Não. Você está imaginando quem? O hotel fazenda. Ou seja, o hotel fazenda é a materialização da modernidade no campo, que vai manter as tradições do primário no campo, mas vai trazer também os beneficiamentos tecnológicos do espaço urbano para dentro do campo e vai trazer também, né, a indústria nos complexos agroindustriais para dentro do campo. Então, vamos imaginar, você vai para o hotel fazenda, onde você vai ter internet, vai ter o furor, né, vai ter todo o relaxamento, vai praticar esportes como ecoturismo, por exemplo, que está vinculado ao desenvolvimento sustentável, você vai evitar os problemas urbanos, né, a violência, o barulho, etc. e tal, e vai, dentro desse hotel fazenda, praticar essa base, né, essa esteira produtiva que eu estou falando para você. De manhã, você vai e você mesmo tira o leite da vaca. O que significa isso? Setor primário. À tarde, você vai com o guia dentro de uma fábrica e vê sendo transformado o seu leite que você tirou da vaca num produto beneficiado, ou seja, num produto que tem mais valor agregado. Por exemplo, um doce de leite. E ao final desse tour na fábrica, isso dentro do espaço rural, você compra o seu próprio doce de leite na lojinha de souvenirs, que se vende dentro do próprio hotel. Ou seja, estamos falando de uma pluriatividade no campo, porque o camarada que está te guiando é dali, conhece o espaço, né? Até mesmo para ser guia, ele tem que conhecer o espaço e muito provavelmente ele vive ali com alguma terra de subsistência e faz esse deslocamento cotidiano. E a gente está falando que você passou pelos três setores da economia dentro do campo. Isso é campo moderno. É a partir daí que você entende a força do agronegócio. E o Brasil é um gigante dentro do agronegócio mundial. Beleza? Em cima disso, entendido isso, a gente tem que começar a perceber como é que se dá a relação da terra com o homem, até para que você não confunda conceitos que são fundamentais na sua prova. Fiz aqui um esqueminha, tá, que mostra a terra no centro e duas relações importantíssimas que se entrelaçam. De um lado, perceba, a gente tem a terra com a mão de obra. E nesse sentido eu quero que você preste muita atenção, porque existem duas formas da terra, que é o nosso patrimônio maior, quando a gente fala de espaço rural, se relacionar com a mão de obra. Uma das estratégias a gente chama de modelo familiar de produção. A outra estratégia a gente chama de modelo patronal de produção. Até aqui, muito provavelmente, você entendeu durante a sua vida, de forma errada, equivocada, que a agricultura de modelo familiar é uma agricultura pobre, de subsistência. Isso não é verdade. De fato, a subsistência é um modelo familiar, mas a agricultura familiar não se restringe à agricultura de baixa produtividade. Muito pelo contrário, grandes sistemas pelo mundo, agrícolas, têm a sua base na agricultura familiar. Então, o que é modelo familiar agrícola? É um modelo de relação do homem com a terra de maneira direta, ou seja, que você tem ausência ou é muito diminuída a relação de mais-valia. É um modelo onde as próprias pessoas da família, ali, pai, mãe, avô, tio, tia, irmão, filho, é que cuidam da terra e decidem o que vão produzir, como vão produzir e para quem, com quem vão comercializar. Isso é modelo familiar de produção. Existe, inclusive no Brasil, modelos familiares que geram excedente e que são empresariais. Ou seja, pessoas que vivem nesse modelo sem a relação capitalista da mais-valia, né, que decidem o que fazem na terra e que conseguem ser competitivos. Claro que isso depende de cada país, de cada ótica, né? Nós vamos entender isso.
E o modelo, deu para entender, acho que ficou claro, né? E o modelo indireto é aquele modelo onde você vende a sua força de trabalho, normal, do capitalismo, com a mais-valia. Ou seja, é um modelo patronal, né, de produção. Ou seja, você é apenas um empregado da fazenda, vai lá e vende a sua hora e faz aquilo que o dono quer que você faça. Isso é um modelo patronal. Do outro lado, perceba como vai ficar claro agora para você, do outro lado, a gente tem a terra em relação à produtividade. Quando a gente fala que uma mercadoria que está sendo cultivada lá no setor, no campo, né, tem alta produtividade, seja por técnicas milenares, seja pelo pacote tecnológico que a gente está trazendo, a gente chama essa produtividade de intensiva. Então, você já consegue entender. Existem modelos familiares que podem ser, sim, intensivos, podem produzir muito. Depende muito de como essa família é tratada. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter um modelo extensivo, onde a produtividade por hectare é baixa. Então, em ambos os casos, você pode ter um modelo familiar que é intensivo, altamente produtivo, e um modelo familiar que é extensivo, que é baixo produtivo, ou um modelo patronal que é intensivo, que normalmente hoje é mais ou menos o que vigora, né, o que comanda, né, que são as empresas agrícolas, ou você pode ter um modelo patronal que é extensivo, como, por exemplo, era, né, o plantation, nosso colônio, né, onde a gente tinha enormes latifúndios com baixa produtividade, ou seja, muita terra especulando, ok? Então, você pode ter todas as possibilidades, tá certo? Nesse sentido, eu trouxe para você aqui quem manda no mundo e aonde está, né, o Brasil nesse sentido do campo moderno, produtivo. Né? A gente tem Estados Unidos e Europa sendo os grandes mandatários, tanto na exportação quanto na importação, inclusive colocando barreiras, subsídios. Né? O Brasil está toda hora na OMC, né, no G20 comercial, deixa eu ver se eu tenho aqui o G20 comercial, olha aí, o G20 comercial que está do seu lado direito, né, depois a gente vai entrar um pouco mais em Brasil em relação à geopolítica internacional, vamos falar sobre isso, mas existe uma diferença entre o G20 financeiro e o G20 comercial. Perceba que no comercial a gente não tem país desenvolvido, né? Já no financeiro são as maiores economias. Por quê? Porque ali luta-se contra o subsídio das grandes potências. E o Brasil, né, mais uma vez enfatizando no Brasil, só voltar, é um dos que mais toma prejuízo, por exemplo, no biocombustível, no etanol, onde o Brasil tem a maior capacidade produtiva, né, o melhor custo-benefício, e sofre embargos, por exemplo, dos Estados Unidos, devido à relação cana-de-açúcar brasileira e milho, né, dos Estados Unidos. E esses subsídios, eles podem acontecer ou aumentando os impostos dos produtos que vêm de fora, o que é um contrassenso ao neoliberalismo, sem dúvida, mas acontece direto na globalização, ou pagando ao produtor internamente uma quantia para que ele consiga colocar mais barato o seu valor, ou mesmo trabalhando com premissas sociais. Por exemplo, não vou, como a França faz hoje com o Brasil, eu não vou importar produto primário do Brasil, porque o Brasil ele está destruindo a Amazônia. Então, narrativas, né, para negar essa movimentação. E é muito difícil você rever esse processo, né, redimensionar esse processo. Por mais que você tenha as organizações internacionais, como eu citei ali a OMC, que é importantíssima nesse processo, né, na prática mesmo, o país no máximo é multado ali e faz o que ele quer, né, os países desenvolvidos. E isso é escalonado na divisão internacional do trabalho, ou seja, quanto mais força, quanto mais influência o país tem, mais ele decide o rumo, né, que ele quer tomar. E, nesse sentido, o Brasil é um país de segunda para a primeira prateleira. Depois dos gigantes Estados Unidos e Europa, a gente tem o Brasil ali, né, como um enorme exportador de produto primário, né, muito vinculado à ideia das commodities, que são produtos de altíssima demanda no mundo, como a soja, como o milho, como a laranja. Né? Fundamental a gente entender isso. Embaixo eu coloquei, inclusive, você pode perceber, né, uma tabelinha com os países que mais subsidiam os seus produtos. Né? O Brasil tem um entrave muito forte, tanto com
os Estados Unidos quanto com a União Europeia. Vide o entrave, que está até acontecendo agora, né? Da não formação da zona de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, justamente porque o Macron, presidente francês, usa essa narrativa e é contrário, porque quer proteger os seus agricultores, inclusive familiares, em grande porte, né, no Programa Agrícola Comum Europeu, que vai de encontro com aquilo que eu falei anteriormente. Beleza? Nesse sentido, apesar do Brasil ser um país extremamente concentrador de terra, né, e dar muito mais margem ao patronal do que ao familiar, o familiar participa, sim, do agronegócio. Foi por isso que eu abri a aula falando sobre isso. Participa, sim, do agronegócio. Tanto que eu fiz aí uma tabela que você tem que levar para a sua prova, não tem jeito, tem que levar para a sua prova, de culturas que são comandadas, né? Eu botei empresários ali, mas ali eu quis dizer o quê? Os grandes empresários, os patrões, né? São comandadas pelos patrões e do outro lado, lado direito, pelas famílias, né? Que também acabam sendo empresários, porém de menor porte. Por isso eu peço a correção ali, né? Em vez de empresário, os patrões, modelo patronal versus o modelo familiar. E é isso, essa tabela aí você tem que levar em consideração. Perceba que os grandes players do agrobusiness estão na mão dos grandes patrões, dos grandes empresários, dos monstros mesmo, né? Que é a cana-de-açúcar, a soja, o café. Nas próximas aulas, inclusive, eu vou mostrar para você aonde são cultivados os principais gêneros agrícolas do Brasil, que é muito importante para a prova, já caiu na prova esse time de localização. E do lado dos empresários familiares, que têm muito mais dificuldade de conseguir crédito e por isso formam até cooperativas, ou seja, unem pequenos produtores, né, para comprar ali no atacado, para ter mais facilidade, né, de negociação. A gente tem outros cultivos, né, como a laranja, o fumo, a uva, né, e a parte do gado, né, vinculada às aves e aos porcos, né, as frutas também ali no Vale do São Francisco. Beleza? Isso é muito importante, cara, para essa matériazinha de espaço rural. Tá tranquilo? Show de bola. Bom, agora a gente vai conhecer, né, os sistemas agrícolas clássicos, que você vai entender de forma direta com essa abertura que a gente fez. Né? Ou é familiar intensivo, ou é familiar extensivo, ou é patronal intensivo, ou é patronal extensivo. E daí você pega as características que atendem a esses sistemas agrícolas. No slide inicial nosso aqui, a gente tem a chamada agricultura de subsistência. Cara, você pensou, olha quanto você precisa decorar, muita coisa. Você pensou agricultura de subsistência, veio na tua cabeça familiar, que agora você já sabe o que é, e extensivo, ou seja, baixa produtividade por hectare. Você tem certeza disso. E aí, você sabe quais são as características da agricultura familiar. Tem uma alta, né, presença de mão de obra, tem um movimento que acaba sendo limitado na subsistência, porque você não consegue gerar excedente, se desenvolve em pequenas propriedades, né? Normalmente é policultura de subsistência, eu botei ali, né, mandioca, feijão, arroz e tal, né, essas questões. Você tem um solo desgastado, e muitas vezes, inclusive, essa subsistência, ela entra numa subclassificação, né, que é a agricultura itinerante, muito importante. A agricultura itinerante, ela é uma agricultura de subsistência, porém, ela está vinculada muito a uma figura do trabalhador rural, né, que vai andando, que é um nômade, ou seja, ele utiliza a matéria orgânica do campo ali, né, queima, por exemplo, as árvores, né, faz dessa matéria orgânica aí um período pequeno de possibilidade de fertilidade do solo, né? A gente chama essa queima aí de coivara, né? Tá ali, eu botei no segundo ponto ali, ó, prática da coivara, queima para limpeza do terreno, né? E esses nutrientes, eles vão dando um pouco de fertilidade ao solo, porém se esgota rapidamente, e aí
o produtor ele tem que andar mais para frente para ir para um outro movimento nesse sentido, né? Então, isso é muito tradicional no Brasil, sobretudo na região Nordeste, né, onde a gente tem ainda demasiado grande parte da nossa agricultura de subsistência ou, né, agricultura itinerante. Tranquilo? Show de bola. Aqui a gente tem um tipo de agricultura que é praticada também no Brasil, porém ela tem grande extensão, né? Ela vem do sul e sudeste asiático, né? Da Ásia de monções, que é a agricultura de jardinagem, que é uma agricultura ultramanual, né? De pequenas propriedades de terra, aonde você não tem, por exemplo, maquinário. Ou seja, é aquilo que eu te falei lá no início. É uma agricultura familiar, né, onde as famílias, em suas pequenas propriedades, vão cultivar ali com arado manual, com técnicas milenares, porém sem grande processo tecnológico, mas conseguem sim ser intensivas, utilizando a técnica que eu falei aqui, do terraceamento, que é a formação de curvas de nível no terreno, já que o terreno é íngreme, e se você não fizer as curvas de nível, você tem provavelmente um escoamento laminar aqui, né, superficial, né, gerando intemperismo, ravinamento do solo, até o vossorocamento do solo, né, e a erosão, né, tá certo? Então, faz-se essas curvas de nível que a gente chama de terraceamento e é uma agricultura intensiva, tá certo? Beleza. Esse modelo aí você sabe, né? Esse modelo aí você com certeza domina, que é o plantation. O plantation é a monocultura, né, que vem do nosso passado colonial, sobretudo no litoral nordestino, né, onde você tem produção para exportação com mão de obra escrava em grandes propriedades de terra, né? Esse plantation, ele basicamente perdeu muita força, né? E ele era um movimento extensivo. Por quê? Porque grande parte das terras ficavam ociosas, ficavam esperando, né? Especulando. Né? Hoje, algumas literaturas trazem o plantation moderno, né? Que seria a mudança da mão de obra para uma mão de obra empregada e colocando nesse plantation a Revolução Verde, né? Quer dizer, o pacote tecnológico. Isso pode acontecer, mas não é comum, somente no nosso concurso, a literatura trazer esse movimento. Normalmente, o plantation é vinculado a esse plantation que você conheceu na escola e tudo mais. Tranquilão? Beleza. Aqui a gente tem a nossa rotação de cultura, muito comum, né, para o pequeno médio produtor rural do Brasil. Ele vai pegar ali pequenas e médias propriedades, vai gerar uma policultura. Normalmente, essa policultura vai ter uma das áreas de pousio, ou seja, de descanso do solo, né, para que o processo de fertilização do solo continue pleno. Usa-se também uma técnica chamada de plantio direto, que é você forrar o solo ali com matéria orgânica, com serrapilheira, na preservação desse processo, para não compactar o solo, para não erodir o solo. E essa modificação dos gêneros, além de levantar a capacidade de diversificação produtiva, preserva a fertilidade do solo, porque, como são nutrientes diferentes, o solo ele vai absorvendo essa matéria orgânica, somado à água e a ar, de forma distinta, e vai aumentando o seu nível produtivo. Daí se tira excedente e se consegue comercializar. Detalhe, esse tipo de agricultura está na mão da agricultura familiar. Né? E a agricultura familiar ela é responsável por 70, muito pouca gente sabe disso, por 70% da produção para consumo interno do Brasil. Tá? Não confunda. Os grandes produtores eles vão gerenciar o processo para exportação, vão em cima
das grandes commodities que o mundo quer. Por exemplo, a soja serve em demasiado para alimentar o gado, por exemplo, né? Ou mesmo para biocombustível, como é o caso da cana-de-açúcar, do próprio milho lá dos Estados Unidos. Né? Então, são esses produtos aí que nego disputa a tapa. O que a gente consome internamente está muito mais na mão do pequeno médio produtor rural, tá certo? O produtor familiar. Beleza? Tá entendido? Show de bola. Aqui a gente tem o nosso último grande sistema agrícola, principal sistema agrícola, que é justamente a empresa agrícola, que é o que eu estava falando, que é o que mais gera produtividade, ou seja, produção por hectare, beleza? Que é o patronal, né, intensivo. Esse que comprou realmente o pacote tecnológico e aqui abraça o agrobusiness, o agronegócio, com as grandes ferramentas do nosso pacote tecnológico. Tranquilo? Show de bola. Para a gente encerrar, a gente tem os personagens do campo. É importante que você tenha essa leitura dos personagens do campo. Claro que nas próximas aulas, quando a gente for falar de Brasil, a gente vai maximizar esse movimento, mas acho que é importante a gente falar aqui de imediato. Bom, a gente tem primeiro o poceiro. Né? O poceiro é aquele camarada muito comum no Brasil, que vai buscar, né, uma terra devoluta, ou seja, livre, né, que não tem dono, para se apossar dela. Normalmente acontece quando alguém consegue fazer esse movimento, consegue ser produtivo, com 5 anos de usufruto da terra, ele pode buscar ali o uti-posse-det, ou seja, a posse da terra por tempo de uso e produtividade, até porque existe a chamada função social da terra, que a gente vai falar melhor nas próximas aulas, mas isso está na Constituição, né? Uma terra improdutiva ela deve ser desapropriada, se tiver dono, se não tiver dono, deve ser redistribuída de forma direta. Porque se não plantarmos na terra, a humanidade morre de fome. Então, a terra é base da cadeia alimentar. Então, pensou na terra no campo, você tem que ter um pouco de mudança do olhar em relação à terra no espaço urbano. Beleza? O parceiro meio e o arrendatário é o mesmo personagem. São pessoas que vão alugar, entre aspas, uma terra que não é dele e vai ter a relação familiar com essa terra. O parceiro ele vai combinar uma parte da produção para devolver para o dono da terra, o meeiro é metade dessa produção e o arrendatário é um valor em dinheiro que vai ser dado. Tranquilo? O grileiro, também iremos falar muito na grilagem nas próximas aulas. É o falsificador de documentos, é aquele camarada que vai burlar o movimento de posse da terra, o que fato esse histórico muito iminente no Brasil, né? Fator fundamental para a concentração de terra, ou seja, a grilagem, né? Que aí você pega um papel, bota na gaveta, bota o grilo lá, e as fezes do grilo amarelam o papel, e aí, a partir daí, você fala que a terra era das suas gerações anteriores, né? O gato, que normalmente obedece a esse esquema também, é um braço direito do grande oligarca, do grande fazendeiro, né? Que vai aliciar pessoas para trabalhar para esse camarada, muitas vezes vivendo em escravidão por dívida, ou seja, fala para o cara que vai dar hospedagem, comida, ferramenta, roupa, para trabalhar lá e vai pagar um salário, depois cobra tudo isso. Deixar, inclusive, aqui uma bibliografia que eu vi recentemente não, é ano passado, que é um filmaço que vai falar sobre vários temas, de forma geral, da geografia, mas que fala também do aliciamento, né, e da escravidão por dívida, que é Sete Prisioneiros, filme brasileiro aí com protagonismo do Rodrigo Santoro. Vale muito a pena, é rápido e punch. Já fica aqui a dica, ok? O jagunço é o segurança, né? Aquele camarada que vai fazer a segurança, bate muito de frente, inclusive com movimentos, né, de sem terra, vamos falar também. O corumbá, o boia frio, o peão é o mesmo personagem, muda a nomenclatura, né, devido ao espaço onde ele vive, mas é aquele trabalhador temporário, ok? Aquele trabalhador temporário
que vai fazer a migração de transhumância. Se você não lembra o que é migração de transhumância, volta na nossa aula, né? Porque a gente explica bem lá, mas é aquela migração temporária vinculada à estação do ano, também chamada de migração sazonal. Beleza? Aqui a gente encerra a nossa primeira parte, né, o nosso 2.1. Te espero no 2.2 para a gente continuar essa história maravilhosa do nosso espaço rural. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.